Levar o amor e a fé e a palavra de Deus aos corações é uma forma muito importante de fazer missão. E para falar sobre missão, hoje eu vou conversar com Anderson Salles, que faz parte da Caravana Unidos em Cristo Jesus, que vai nos explicar um pouquinho sobre o que é esse trabalho e de que forma que vocês fazem, para que serve, né, Anderson? A paz do Senhor, Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado por participar conosco aqui. O que é a Caravana Unidos em Cristo Jesus? Bom, paz do Senhor, cara. Deus abençoe pela oportunidade. Bom, falar da caravana, para mim, é um privilégio muito grande, porque a caravana já tem praticamente mais de 30 anos de ministério, né? Falar de caravana é um ajuntamento de missionários, né? A qual, particularmente, a gente saímos agora, tem pouco tempo, para o estado do Rio de Janeiro, Nova Friburgo, né? Então, saímos praticamente de 6 em 6 meses para falar do amor de Deus por esse Brasil afora, né? Essa última que você falou foi para o Rio de Janeiro, mas vocês já participaram dessa missão em outros estados também, Anderson? Quais são eles? Bom, como ela já existe há mais de 30 anos, eu estou há praticamente 16 anos com ela, né? Então, assim, já fomos para o Acre, já fomos para o estado de Minas Gerais, já fomos para o Ceará, Belém do Pará e tantos outros mais. Anderson, vocês fazem um trabalho missionário, né, de levar a palavra de Deus, e eu quero que você comente com o pessoal de casa aí aonde foi isso. Você me falou que foi em Friburgo, no Rio de Janeiro, mas especificamente aonde foi e se teve algum tipo de empecilho para isso. Inclusive o medo teve alguma coisa a ver com isso ou não? Bom, como a gente fala assim, falar do Rio de Janeiro a gente já fica meio apreensivo, né? Ainda mais nos noticiários, né? Nos jornais, enfim. Quando foi falado para nós, vamos para o estado do Rio de Janeiro, eu particularmente falei, eu não vou. Né? Eu falei assim, eu não vou porque o coração fica meio apreensivo, família e até então as notícias lá, então eu particularmente falei que não ia. Mas aí quando chegou na última hora, 3 dias antes, Jesus falou assim, faça a mala e vá. E eu tive que ir, né? Vamos obedecer o ID de Deus, né? Chegando lá, realmente, a gente até então deparamos com uma situação muito complicada até então, porque lá é tudo morro, né? E praticamente as irmãs, porque a Caravana Unidos em Cristo Jesus praticamente são irmãs de idade. Missionários já irmãs de idade, de 50, 70. Então imagine essas irmãs subindo morro. E não é assim, subir morro ao pé, simplesmente a gente tinha vezes que subir o morro agarrando nas pedras para poder chegar no local para falar do amor de Deus, né? Aí tem uma certa feita que a gente estava chegando no bairro, que até não me recordo o nome, e a gente já deparamos com o povo os policiais já mandando o pessoal entrar para dentro de casa, porque acredito que eles estavam vasculhando o morro. Só que a gente já tinha acabado de chegar, estava começando a falar. Recuar não tinha como, né? Porque do local onde a gente estava para o bairro de onde a gente estava falando era muito distante. Bom, naquela hora a gente tinha que encarar a situação, né? A realidade. Ou a gente obedecia a ele e recuava, ou a gente avançava e continuava falando. Só que aí os policiais começavam a ter uma resistência conosco, mas a gente continuamos batendo de porta em porta, que é o nosso trabalho missionário, que a gente vai lá, bate em porta, falando do amor de Deus, orando nas casas, falando sobre as grandezas de Deus, né? Então, assim, a gente teve que encarar essa situação, aguentar o medo, a resistência dentro de nós e continuar falando. Foi assim no momento. Anderson, pelas imagens a gente vai ver aqui algumas fotos que vocês fizeram lá e que foi realmente assim algo que vocês tiveram que ser desbravadores também, digamos assim, porque não é fácil você entrar no Morro do Rio de Janeiro para falar do amor de Jesus, né? Mas eu quero que você enfatize agora a maneira que os traficantes encaram um cristão lá dentro do morro. Teve respeito ou teve uma certa resistência quanto a isso? Sim, eles até têm o respeito, né? Mas como vem um povo de fora,
que começa, digamos, que invadir o território deles, eles vão ter um certo tipo de receio, né? Mas quando ele viu que a gente anda uniformizado, com o nome da caravana, sobre evangelização, a gente começou a falar, eles começaram a respeitar, porque sim, eles respeitam muito o povo evangélico lá. E algum deles, né, nessa tua andança, nessa tua experiência, ouviu algum desses missionários falar do amor de Jesus? Ou não? Ou eles se fecham quanto a isso? Eles até respeitam, mas se fecham quanto a isso? Ó, eu vou contar uma experiência, Cássia, que para nós foi, assim, um momento muito sensível. A gente estava conversando com um devido traficante naquele local, e de repente chegou um meliante e começou a querer vender drogas, né? E lá é assim mesmo que a gente tá lá, eles começam a vender drogas. Não tem nenhum pudor? Não. Naquele local onde a gente estava, não. Porque era um local fechado, tipo um condomínio fechado onde a gente estava, né? Então eles estavam vendendo assim ao ar livre, praticamente, né? Então, de repente, a gente está conversando com aquele meliante e, de repente, ele parou para nos ouvir e começou a chorar, porque era um desviado. E, de repente, naquele momento, a gente começou a louvar o Senhor naquele momento. E eu nunca esqueço que ele começou a chorar e cair de joelhos, pedindo para voltar. E naquele momento a gente ficou muito sensibilizado, porque a gente sai de um local, a gente pega, temos riscos, e de repente a gente olha e fala assim, não, vale a pena. E valeu a pena muito, muito. Foi uma experiência muito, muito linda. Anderson, vocês têm projeto de cada 6 meses, né? Estar em certos locais, que a caravana mesmo decide provavelmente isso, né? Local que vai na próxima. Daqui 6 meses a caravana estará indo novamente. Você já sabe para que local vai? Ou qual é o projeto que vocês fazem para poder sair para esses locais? Sim. Bom, a caravana ela tem um certo tipo de liderança, né? Então assim, na frente dessa caravana tem uma irmã missionária que chama Irmã Nair, né? Que até então eu tenho como particular com minha mãe na fé. Então assim, Deus revela para ela o local, ela entra em contato com o pessoal da devida cidade e lá o pessoal separa para nós, digamos, um colégio, uma casa que possa agregar esses missionários somente. Mas da nossa parte, Cássio, eu vou falar a verdade, a gente paga a nossa passagem, a gente leva a cesta básica, caixa de leite, roupas, brinquedo, tudo para fazer uma doação. Então pensa 45 missionários dentro de um ônibus, levando seus pertences, as doações, fora o nosso material de uso do dia a dia. Pensa desde o coador de café até o pano de chão, vai tudo dentro de um ônibus. Então, assim, sai praticamente 6 meses, porque é o período de férias que dá aquela liberdade para ir bem tranquilo. Até para os jovens missionários. Tem bastante jovem que vai nessa caravana, Anderson? Muitos, né? Como eu falei, tem 30 anos, né? Então, assim, são muitos missionários afora. Então, praticamente, jovens é que não falta. Além das irmãs de idade, tem jovens, crianças, adolescentes, forma um grande coral e pensa na maravilha que é. Eu imagino. Anderson, aqui de Chapecó, quantas pessoas foram, além de você, é claro, quantas pessoas foram? E se é válido isso, fazer todo esse esforço, né, que a gente sai do nosso comodismo para ir lá fazer missão, você já me disse que vale a pena, mas você vai novamente? Eu tenho um prazer enorme de ir, né? Quando fala, vamos para tal local, já vamos orar, jejuar, a gente, no nosso coração já ferve. Porque quando se tem um desejo de missão, de falar do amor de Deus, não há tempo ruim, nem local que nos impede de ir, né? Mas aqui em Chapecó foram vários, né? Porque até então a caravana já veio aqui também em Chapecó, né? E alcançou o desejo de muitos neste lugar. Então aqui em Chapecó foram muitos, agora recordar nomes, quantidades é impossível, mas foram bastante. Não tem problema. Anderson, eu quero agradecer mais uma vez a tua presença aqui no programa Gratitude e que você possa retornar várias vezes aqui conosco, né, para falar do amor de Jesus, da gratidão, que é em forma dessas atitudes, né, é em forma de fazer realmente missão, de chegar aos locais impossíveis ao olho humano, mas que Deus manda e vocês vão lá e fazem e dá resultado. Que Deus abençoe a tua vida.
Amém. Eu que agradeço, Cássio. Eu quero deixar só algo ao coração dos ouvintes, a qual Deus falou muito comigo nesse versículo. Não tenha por prioridade a tua vida. Né? Hoje em dia, o que acontece? Muitos dão prioridade a tantas coisas, mas o teu vizinho à esquerda, à direita, você não dá prioridade de falar do amor de Deus. Às vezes até uma enfermidade acima, um cansaço físico, mas que não tenhamos isso por prioridade acima de Deus, mas sim a Deus em primeiro lugar e falar do amor de Deus, porque vale a pena. Deus abençoe, viu, Cássia? Obrigada. Não podemos nos calar. Gratitude volta já já com mais missão aqui dentro desse quadro.